Então, voltando ao episódio da Frontier, estamos aqui agora com o veículo montado, né? Já fizemos toda a montagem, turbina nova, intercooler, toda a parte de limpeza na parte de admissão de ar, inclusive o filtro de partícula. Agora nós vamos entrar dentro do veículo e eu vou mostrar para vocês a resposta entre aceleração, rotação e pressão da turbina. Nós vamos fazer um gráfico e pressão do combustível também. Nós vamos ver isso de forma gráfica. Dá para a gente perceber que existia uma dificuldade entre a pressão do combustível, a posição do pedal e a pressão da turbina. Tinha um retardo de resposta. Agora a gente vai ver a resposta real, como é que ela está funcionando, a pressão da turbina em relação àquele gráfico de pressões e rotação do motor. Bom, a gente está aqui então agora, selecionamos alguns dados onde é importante para a minha visualização em questão da resposta entre eu acelerar e aumentar a pressão do combustível, aumentar a rotação do motor e a turbina também aumentar de forma assim, vamos falar assim, de forma gradativa, ou seja, ao mesmo tempo que tem que aumentar a pressão da turbina, a pressão do combustível e a posição do pedal e a rotação do motor, todos esses itens tem que acontecer ao mesmo tempo. Então a gente está aqui de forma leitura de dados, que são PIDs leituras. Estamos aqui com o equipamento ligado, vou virar um pouquinho ele aqui para poder dar uma enxergada. Pode ser que aconteça uma sombra aí na tela do equipamento, questão de iluminação, mas eu vou printar aqui também para vocês. Então estamos lá, ó, posição do pedal do acelerador, pressão de controle real em MPa, que é a pressão de combustível, rotação do motor, pressão do coletor de admissão e fluxo de ar, que é o massa de ar. Pessoal, o que acontece? Por que eu tenho que monitorar o fluxo de ar também? Porque lembra que eu falei do filtro de ar? Então o ar passa pelo filtro, passa pelo medidor de massa de ar, entra para a turbina e da turbina é gerada uma pressão que vai empurrar esse ar para dentro do motor, que o sensor de pressão, que é o pressão, tá aqui ó, pressão do coletor de admissão, ele que vai informar a pressão que está chegando. Nós precisamos enxergar isso como resposta. Eu consigo enxergar aqui filtro de ar, massa de ar, pressão de entrada do ar, até entrando dentro do motor do carro. A gente está em leitura de dados aqui, que são PIDs, e agora eu vou colocar isso em gráfico. Então eu vou vir aqui, coloco aqui em gráfico, 4 gráficos. Nós temos uma linha reta das quatro informações. Olha lá, ó. A primeira informação lá, posição do pedal, a segunda, pressão do combustível, a terceira, rotação do motor e a quarta, coletor de admissão, tá? Que é a pressão da turbina em cima do motor. Então estamos em marcha lenta, vou começar, lógico, existe uma diferença, aqui é só para a gente enxergar a resposta. Quando eu estou com o veículo em movimento, eu consigo encher mais a turbina do veículo, eu consigo encher ela um aproveitamento maior, porque eu tenho a tração das rodas no chão, então eu consigo elevar o giro, fazer a turbina carregar melhor. Mas vamos ver só uma resposta em questão de aceleração. Gostaria que você desse uma olhadinha na tela aqui, ó, comigo. Eu vou começar a acelerar o veículo, ó. Bom, tá aí. Vamos deixar esse gráfico correr. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui de leitura. Tá aí, ó. Vamos ver em correlação de resposta aqui, ó. Vou parar um pouquinho aqui, parei. Pessoal, nós estamos com o carro em marcha lenta, rotação estável, tudo estável, sem elevação de pressão. À medida que eu comecei a acelerar o carro, vamos selecionar aqui rotação do motor. Ó, esse item é a rotação do motor. À medida que eu comecei a acelerar o veículo, ele começou a crescer a rotação do motor, a pressão do combustível aumentou junto, a posição do pedal, a resposta do pedal aconteceu no mesmo tempo, e a pressão, que é a pressão do coletor de admissão, que é a pressão da turbina, ela começou a encher aqui, ó. Então a gente vai ver o seguinte, pessoal. Existe um pequeno retardo da elevação da pressão aqui
aqui, porque assim, à medida que eu vou acelerando, ele precisa começar a girar, aumentar a velocidade do eixo rotativo para aumentar a pressão da turbina. Então, em fase de marcha lenta, até eu começar a ganhar o giro do motor, ele tem um retardo em relação à posição do pedal, como eu falei, pressão do combustível e rotação do motor. Se a gente olhar na mesma linha aqui, ó, eles estão praticamente na mesma linha. Aqui a gente já vê que a pressão do turbo aconteceu um pouquinho após o efeito de aceleração do carro. Só que o que acontecia antes, pessoal? Sabe esse tempo que a gente falou assim, uma diferencinha pequena? Antes de eu não salvei esse dado, mas antes de eu mexer nessa turbina, a gente ouvia um barulho diferente dela também, só que ele acontecia um tempo bem maior, ou seja, a pressão da turbina aumentava muito depois do efeito de acelerar o veículo. Então, uma coisa importante, pessoal, a gente tem uma ferramenta na mão e a gente tem que desfrutar o máximo dela. A gente viu aqui que só com o veículo aqui parado, num teste básico, vendo um gráfico de funcionamento dos sensores. Lembra que eu falei no vídeo anterior dessa mesma caminhonete que existem sensores hoje que me informam o que está acontecendo no motor do veículo? Nós estamos com o PDL 5500 aqui ligado na tomada OBD e puxando os dados dos sensores e olhando na tela do próprio equipamento. Então a gente vê que a eletrônica veio para nos ajudar e bastante no diagnóstico. Esse carro eu já tinha percebido que existia um defeito relacionado à turbina, só que nós fizemos vamos falar assim, uma busca de todas as possíveis falhas que poderia acontecer além da turbina, que era filtro de ar, intercooler, mangueira e filtro DPF. Pessoal, tá aqui, ó, sem sombra de dúvida, o teste e a resposta do teste. Eu vou sair andar com o veículo e vou mostrar para vocês, mas a gente vê que é muito boa a resposta em relação a turbina antiga que estava com folga e tal. Então tá aí, eu consigo sair andar com o PDL ligado no carro de forma gráfica e ver toda a resposta de aceleração do veículo. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou salvar mais esse dado e vou passar para vocês isso aí, tá? Pessoal, eu não vou informar aqui muitos dados de valor máximo de pressão de turbina, pressão de combustível, porque isso é uma coisa muito particular. Como eu falei, a gente está montando um treinamento muito direcionado. O que nós estamos fazendo? Nós temos uma Amarok para treinamento e nós vamos coletar mais dados de mais veículos para poder colocar no material, para vocês poderem fazer o teste de vocês dentro da oficina da forma mais rápida e precisa, tá? Então agora eu vou parar um pouquinho aqui, vou passar o equipamento do lado aqui e nós vamos dar uma volta no veículo e ver a resposta aqui, tá? Bom, estamos aqui na rua então. Essa rua é uma rua de teste nossa, assim, para testar um pouco mais a eficiência da turbina. É uma subida bem legal aqui, né? Cheio de árvore, tem pouco carro, é um bairro que a gente usa para testar os veículos aqui. Então agora a gente vai colocar uma marcha aqui e dar uma apertada nela para enxergar via o PDL a eficiência do crescimento entre acelerar, rotação, pressão de combustível e pressão da turbina. Eu não preciso, pessoal, ficar olhando para isso, porque eu tenho a opção de fazer tudo isso que eu fiz e voltar aqui e mostrar para vocês as páginas atrás de todo o teste que eu fiz aqui, ó, todo esse percurso que vai dar mais ou menos aqui uns 800 metros uma subidinha aqui que tem, tá? Então agora eu vou fazer o teste e vamos enxergar de forma gráfica aqui, tá? Bom, terminamos a subida agora. Estou manobrando o carro aqui. Vou parar no pé, ou seja, no começo do morro aqui, no começo dessa subida aqui, para mostrar para vocês
todo o teste como foi feito. Tá aqui, ó. Agora a gente enxergando a rua. A gente tava de baixo para cima e agora a gente tá de cima para baixo. A gente tá aqui no equipamento aqui, ó. E eu vou voltar uma tela aqui. Vou parar o teste. E eu consigo voltar essas telas aqui, ó. Eu consigo voltar aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui com o momento que eu fiz aquele trajeto. Olha lá, ó. A gente vê aqui, ó, pressão aqui embaixo é a pressão do coletor de emissão. Eu comecei a sair com o veículo, tá? Comecei a sair com o veículo aqui, ele começou a crescer a rotação do motor. A pressão da turbina teve um retardo um pouquinho, ou seja, demorou um pouquinho mais para encher. Isso é normal, né? Que eu preciso ganhar um pouquinho mais de giro no motor. A posição do pedal do acelerador, no momento que eu comecei a acelerar o veículo. A pressão do combustível tá aqui, ó. Pressão do combustível, rotação do motor e pressão da turbina. Então, ó, o gráfico à medida que eu fiz a troca de marcha do veículo. A gente consegue enxergar aqui também até a... Vamos pensar o seguinte, aqui é o momento de... Vamos pensar, é a troca de marcha. A gente vê aqui que a rotação do motor aqui caiu menos, a pressão do combustível caiu, a pressão da turbina caiu também, depois relevou. Depois dela cheia, a gente vê que o gráfico bate tudo exatamente no mesmo tempo entre acelerar, desacelerar. Aqui eu já vejo o momento que eu desacelerei o veículo, ele foi caindo a rotação gradativamente aqui, ó. Então, todo o teste, pessoal, que eu tinha que fazer com o carro aqui, ó, tá aqui, ó, tá na tela do equipamento. Vou salvar isso aqui para mostrar para o meu cliente. Pessoal, é muito importante a gente fazer isso aqui, e é importante também sempre fazer o antes e o depois com auxílio do PDL. Eu não fiz o antes com esse equipamento, eu não salvei esses dados antes porque eu cheguei, esse carro já estava em andamento na oficina, precisei fazer um teste rápido e o nosso amigo, que é o companheiro que faz esse auxílio para mim na parte de teste, ele não podia vir, né? Então eu fiz isso sozinho, não consegui mostrar isso para vocês o antes, mas estou mostrando agora o depois, até onde a gente consegue ir hoje com veículo diesel, né? Ficou bem simplificado para a gente fazer alguns diagnósticos na parte de informação mecânica e enxergando isso eletronicamente, porque existem sensores onde eu consigo fazer essa análise com o próprio equipamento. Então tá aí, espero poder ter ajudado vocês, né? Eu não, como eu mencionei, eu não vou colocar valores aqui ainda, porque eu preciso levantar esses dados mais apurados, tal, mas já dá para a gente enxergar que houve, assim, que a resposta da turbina, da pressão do combustível, da posição do pedal e da rotação do motor trabalha muito junto. Por que eu quis focar nisso? Porque para ter ação da turbina eu preciso apertar o pedal, precisa entrar ar no filtro de ar, passar pelo massa de ar, precisa criar essa pressão da turbina, que é o segundo sensor, e precisa ter rotação do motor aumentado. Então eu tenho um sensor de pressão, sensor de massa de ar, sensor de pressão da turbina, sensor de pressão do combustível e sensor de rotação do motor. São 4 informações que eu coloquei na tela, que eu preciso que isso aconteça e eu consigo enxergar isso via sensores. Então tá aí, muito obrigado, espero poder ter ajudado vocês.